primeiramente, fora Temer, não a PEC 241. Eu acho que o Brasil tem que se levantar contra esse crime. Nós não temos ideia, os economistas já estão advertindo das perdas que poderão acontecer. Para se ter uma ideia, se a PEC 241 estivesse vogando, para usar uma expressão bem cearense, hoje o salário mínimo seria a metade do que ele é. Só para a gente ter uma ideia do que é esse problema que não tem sido levado em conta pelos candidatos. Mas, senhor presidente, eu queria trazer uma informação da nossa atuação parlamentar, não é? Mais precisamente com relação a uma lei complementar que foi votada por esta Casa, que é a Lei Complementar 208, de 17 de julho de 2017, que instituiu o licenciamento ambiental simplificado, o licenciamento por autodeclaração, tá certo? E a dispensa de licenciamento ambiental. Então, os nossos partidos, o Partido Socialismo e Liberdade, e a nossa assessoria trabalhou muito nisso, e o Partido dos Trabalhadores, principalmente através da assessoria do vereador Deodato Ramalho, nós propusemos no Tribunal de Justiça, junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Aliás, na época em que essa lei foi votada aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós alertávamos para esse aspecto da inconstitucionalidade, porque era uma lei que criava algo que não existe, inclusive, na legislação federal, né? Procedimentos de licenciamento pela declaração, autodeclaração do proponente, dispensa de licenciamento ambiental, que fere frontalmente a Lei Complementar 140 de 2011, que fere frontalmente a Resolução 237/97 do CONAMA, tá certo? E todas as disposições constitucionais, federais e especialmente estaduais, que tratam da matéria. Pois bem, essa ação já está tramitando, não é? no Tribunal de Justiça, né? E o Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça, Sheila Cavalcante Pitombeira, que é professora de Direito Ambiental e é doutora, né, PhD, portanto, em Desenvolvimento e Meio Ambiente, emitiu um parecer favorável ao nosso pedido para declarar inconstitucional essa lei complementar e, mais do que isso, favorável à medida cautelar para decretar que essa lei ela seja suspensa. Eu acho que essa posição do Ministério Público é importantíssima. Evidentemente que o Ministério Público é um parecer que quem vai definir é o Tribunal de Justiça através do relator da matéria, tá? Evidentemente. Agora, o parecer do Ministério Público como fiscal da lei, né, custo legis, é muito importante porque já traz, tá certo, um peso de argumentação muito forte. Veja, esse parecer é um parecer vazado em 32 laudas, portanto, um estudo que a procuradora, a professora doutora Sheila Pitombeira, fez sobre a matéria. E ela diz exatamente que essa lei complementar, vereador Ronivaldo Maia, é a lei complementar 208, né, que foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade dos nossos dois partidos, ela é incompatível com a Constituição do Estado do Ceará. Eu acho que isso é importante. O que ela diz, né? Ela fala exatamente de que a Constituição tem que ser analisada sistematicamente, não é? E aí traz, inclusive, o parecer do professor Dr. Paulo Bonavides, não é? Que a expressão proteger o meio ambiente e combater a poluição, que está na Constituição Estadual, engloba todos os meios possíveis e acessíveis ao poder público para garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá certo? E que, portanto,
a prefeitura nunca poderia, na sua visão, com a qual nós concordamos, promover a redução normativa daquilo que já está consagrado no Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, criado pela Lei 6938/81. Né? Cita o artigo 260 da Constituição Estadual, né, que fala que o planejamento ambiental deve ser articulado entre estados e municípios e entidades afins. Trata do papel da administração pública, citando o que é o poder de polícia ambiental, que é exatamente a atividade da administração pública que disciplina direito, interesse à liberdade em função do interesse comum, e afirma com todas as letras que o município de Fortaleza deixa de promover a permanente vigilância de empreendimentos potencialmente poluidores, o que caracteriza, são palavras da procuradora, inequívoca agressão aos princípios da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental. Dois dos princípios mais importantes do direito ambiental brasileiro, a precaução e a vedação do retrocesso ambiental, posto que leva à omissão do poder público municipal em relação à lesão ao meio ambiente, né? E aí vai analisando artigo por artigo que ela considera inconstitucional, né? Portanto, sendo favorável ao nosso pedido, né? Primeiro, quando excluiu do licenciamento ambiental a construção de templos religiosos, de residências unifamiliares e de imóveis destinados ao comércio varejista com até 750 metros quadrados. Né? Segundo, tá certo, quando trata do licenciamento por autodeclaração, que nas palavras da procuradora, vereador Marcos, revela uma maneira furtiva de dispensa do licenciamento ambiental, né? E diz ainda a procuradora Sheila, a alegada otimização pela gestão municipal recai apenas sobre o fluxo do processo administrativo dentro das instâncias burocráticas, refletindo negativamente, ou seja, flexibilizando, como sempre afirmamos, a época em que essa matéria foi votada aqui na casa, flexibilizando a proteção do meio ambiente mediante a condução do licenciamento ambiental menos rigoroso e pendente mais sobre a manifestação do interessado do que sobre a avaliação técnica. Mais sobre a manifestação do interessado do que sobre a avaliação técnica, né? Fala da questão, tá certo, da distribuição do gás canalizado que dispensa licenciamento, e ela lembra os casos acontecidos, né, ultimamente, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? E afirma, tá certo, que não se pode admitir meios de fragilização do licenciamento, né? E ainda reclama, tá certo, que para o licenciamento simplificado estão obras, tá certo, que no caso alcançam até vários quarteirões construtivos, né? E diz mais, tá? Citando um dos maiores mestres do direito ambiental, eu sou professor de direito ambiental, e eu tive inclusive a honra dele estar na minha banca de mestrado, que é o mestre dos mestres, professor Paulo Afonso Leme Machado, dizendo que os municípios poderão até aumentar as exigências e modalidades de licenciamento, não podendo, portanto, exigir menos. E aí conclui que os dispositivos, ora comentado, ou seja, artigo 28, inciso 2, tá certo? Esses artigos, todos levantados aqui, tá certo? No nosso pedido, tá? Que são os artigos 4º, parágrafo único, 8º, parágrafo 1º, 9º, 10, 11, 13, 14, 34, 35, 36 e 37 da Lei Complementar 208, ferem
os artigos 28(2) e o 259, incisos 6, 7, 10, 11, 12, 260 e 264 da Constituição do Estado do Ceará. Veja que nós procuramos o judiciário, depois, evidentemente, de tentar aqui na casa debater esses aspectos dessa lei que flexibiliza o licenciamento ambiental na cidade de Fortaleza. Eu quero saudar, portanto, aqui, a postura do Ministério Público Estadual, sempre atento na defesa da nossa Constituição, em especial da procuradora e professora de Direito Sheila Cavalcante Pitombeira, que em seu parecer reconhece a inconstitucionalidade de vários aspectos dessa lei, que propõe não só, que elas sejam suspensas, porque nós temos o pedido de liminar, feito pelo PSOL e pelo PT, mas que também, sejam declaradas inconstitucionais, essas disposições, e finalmente que possa entrar e possa continuar vigorando aquilo que a legislação federal traz, através da Lei Complementar 140 de 2011 e através da Resolução 237/97, que não prevê a ausência de licenciamento ambiental e que não prevê esse licenciamento por autodeclaração. Era isso, presidente. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais presentes aqui. Obrigado.